tema que nós vamos estudar, chamados para propagar a palavra. Eu e você temos um chamado. Dentro da nossa missão, nós temos um chamado de propagar a palavra de Deus. E você precisa compreender hoje, entender à luz da Bíblia Sagrada, que para pregar a palavra de Deus, você não precisa ser alguém que tem um curso de teologia, alguém que conheça toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, não, nós vamos entender à luz da Bíblia Sagrada, que todos nós temos um chamado, e com simplicidade, nós podemos propagar a palavra de Deus. Porque muitas pessoas que nos cercam estão sedentas pela palavra de Deus. Muitas pessoas estão sofrendo. Muitas pessoas estão vivendo uma vida de amargura por desconhecer o poder de Deus. Em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, Jesus nos diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus disse: ide e pregai o evangelho. Nós temos esse chamado. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e eterno, nós queremos nesta noite entender, nós precisamos compreender o nosso papel dentro desta visão que o Senhor teve, Jesus. O Senhor disse: ide e pregai. Pai, muitas pessoas se sentem incapazes de pregar. Muitas pessoas não se sentem à vontade em falar do teu nome. Muitas pessoas não se sentem capacitadas. Algumas pessoas acham que não são dignas de tamanha honra. Senhor, que todos estes sentimentos caiam por terra, que batam em retirada da vida, da mente e do coração do teu povo. Pai, nos auxilia nesta hora, nos faz compreender como propagar a tua palavra. Não queremos ser desobedientes à tua voz. Não queremos desobedecer ao que o Senhor nos enviou para fazer. Por isso, nos auxilia, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, meus queridos e amados irmãos e irmãs, minha família espiritual. Nós temos um chamado, eu e você, para apresentarmos Jesus para o mundo. Em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, o Senhor nos diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso chamado. Algumas pessoas pensam que pregar o evangelho, pregar a palavra, é tarefa do pastor, é tarefa de um presbítero, de um diácono da igreja. Algumas pessoas pensam, imaginam que para pregar a palavra de Deus tem que ser apenas o pastor da igreja, ou um diácono, ou alguém gabaritado. A verdade é que esta tarefa de pregar o evangelho foi dada a todo cristão. Então, como parte do nosso chamado, está o propagar a palavra de Deus a toda criatura. Pastor, como eu posso fazer isso? Olha, algumas pessoas pensam: eu tenho dificuldade, eu tenho
Sabe, eu não sei falar muito bem, eu sou tímido, eu sou uma pessoa muito fechada, eu não tenho muita habilidade. Amados, a melhor maneira de apresentar Jesus para uma pessoa é através do seu testemunho. Eu tenho dito aqui, tenho falado muito sobre esta questão. Algumas pessoas não vêm à igreja porque têm um familiar crente. Sabe que algumas pessoas têm raiva, têm repúdio à igreja porque conhece um cristão, ou tem um cristão na família, ou trabalha com um cristão. Sabe que há uma camada no meio evangélico, uma camada de cristãos, que se sentem melhor do que os outros porque são cristãos. Infelizmente tem pessoas que se acham que estão numa situação melhor, ou que são melhores, que estão acima das pessoas, porque talvez alguém não conheça Cristo. Tem uma outra parcela dos cristãos que, quando olham para as pessoas, olham com um olhar de repúdio, como se aquela pessoa fosse um pecador, fosse a pior pessoa do mundo, fosse alguém que, se tocar, vai se contaminar com a pessoa. Então, algumas pessoas não suportam mais o evangelho. Daqui a pouquinho o Diácono Samuel vai deixar no ponto um videozinho. Se tivermos aquele videozinho do ônibus aí preparado, Diácono Samuel. E algumas pessoas não sabem apresentar a Cristo para outras pessoas. Então é muito comum. Sabe que eu tenho dito aqui também, estou repetindo um pouco para você assimilar bem o que eu tenho falado nesta série de mensagens. Algumas pessoas não respeitam o cristão como deveria ser respeitado. Você sabe que às vezes alguém chega num determinado lugar e ele diz assim: olha, sou evangélico. A pessoa olha com um olhar assustado. Evangélico? As pessoas já ficam preocupadas. Sabe que quando alguém chega num determinado lugar e diz assim: olha, eu sou um pastor evangélico. As pessoas dizem: o quê? Tem gente que tranca a bolsa, fecha o bolso, fica com medo. Você vai me tirar o dinheiro, vai me fazer lavagem cerebral. Quando alguém diz assim: mamãe, papai, eu estou indo numa igreja evangélica. Tem pais que dizem assim: eu prefiro meu filho morto do que numa igreja. Vai ficar bitolado, vai virar um fanático, vai estragar a criança, vai estragar o menino. Sabe que nós tivemos um caso aqui de uma jovenzinha que vinha na igreja, nós cuidávamos dela e dávamos toda a atenção com os outros jovens da igreja. E uma certa feita, a mãe dela disse: você está proibida de ir na igreja. Eu disse: mas por que, mãe? Não, porque eu não quero você na igreja, você vai ficar bitolado igual esses crentes aí, todos tolos, todo bitolado. Você sabe que essa é a mentalidade que a mãe tinha. E uns dias atrás, estávamos eu e a pastora andando próximo de casa, e a pastora disse: bem, dê uma olhada. Nós olhamos, estava essa jovenzinha, que frequentou a nossa igreja, num ponto de prostituição na cidade, se prostituindo. Então você veja, às vezes, como uma visão distorcida que a igreja tem demonstrado, faz com que as pessoas tenham repúdio da igreja, e por consequência uma mãe tem uma ação como essa, que joga a filha na prostituição. Óbvio que não é o desejo da mãe que a filha estivesse vivendo isso, penso eu. Mas veja o ponto, a calamidade que chega às vezes à vida de uma pessoa, se a igreja não tem uma referência, se a igreja não é augusta, se a igreja não é santa, se a igreja não é correta, como isso pode prejudicar a vida das pessoas? Eu tenho dito aqui, estou repetindo isso, estou falando em todas as mensagens. Eu peguei um voo com o Padre Rossi, vindo de Belo Horizonte para São Paulo, e todas as pessoas que estavam ali sentadas passavam pelo Padre Rossi, beijavam o Padre Rossi, abraçavam o Padre Rossi, e sabe, todo mundo fazendo afago nele, um respeito imenso. Eu passei por ele, cumprimentei, me identifiquei, sou pastor da Igreja Cristo Vive, trocamos 3, 4 palavras, abençoei a vida dele, entrei e pegamos o voo. Sabe o que me admira? Me admira o respeito que as pessoas tinham com o Padre Rossi. Você sabe que às vezes, inclusive agora, está muito doente, esteve magro, com depressão, o Padre Marcelo Rossi. Mas há um respeito muito grande por um padre. Sabe disso? As pessoas respeitam um padre.
Mas às vezes você vê num aeroporto um pastor famoso, você vê um pastor num programa de televisão, todo mundo desce a marreta no pastor, todo mundo, sabe, quer bater no pastor. O pastor vai num programa desse, oi, todo mundo quer bater. Você vê o padre Melo, ele vai no cantar, oi, todo mundo abraça, beija ele. Oi, ele é maravilhoso, oi, que padre bonito, que padre isso, que padre aquilo. Quando vai um pastor, mas pastor, ai, que desperdício. Olha uma pessoa, que desperdício uma pessoa dessa ser pastor. Por quê? Por que as coisas estão desta forma? Porque o povo de Deus, amados, que tem um chamado para propagar a palavra de Deus, principalmente através do seu testemunho, tem um testemunho que envergonha a obra de Deus. Você sabe, você não vê. Olha, tem casos de pedofilia, tem coisas terríveis, terríveis que acontecem no submundo do catolicismo. Coisas terríveis, sabe, abomináveis. Você não vê um padre falando mal do outro. Você já viu? Você não vê. Mas você vê de evangélico, um malhando o outro, um falando da igreja do outro, um descendo a marreta no outro. Olha, o que eu vou mostrar aqui não é para envergonhar ninguém, não quero expor a vida de ninguém, não é para expor ministério algum, porque eu tenho um respeito muito grande pelas pessoas. Mas vejam como as pessoas nos dias de hoje, se puder apagar a luz, como as pessoas nos dias de hoje apresentam Jesus de maneira equivocada. Põe para mim, por favor, diácono, por favor. Está uma senhora evangélica pregando no ônibus. O irmão tenta parar ela. Vê um pacificador e tenta pacificar. Tá bom, diácono, pode cortar, abençoado. Tá bom. Que daí para frente começa a piorar, ela começa a ficar mais brava e enfim. As tantas ela fala, você tinha que ser como eu, que me converti, Jesus mudou a minha vida e tal. Mudou o quê? Então, é lamentável pessoas com essa postura falando em nome de Jesus, porque isso afasta as pessoas da igreja. Sabe que igreja é um lugar de reverência, é um lugar santo, é um lugar correto onde as pessoas vêm ouvir Deus. Sabe, igreja é um lugar onde Deus se manifesta, onde Deus fala conosco, onde a glória de Deus é manifestada. E as pessoas, com uma ação como essa, uma atitude como essa, afasta as pessoas da igreja. Olha, amados, é triste. Então, pastor, qual é a melhor maneira que um cristão tem na vida de apresentar Jesus para outra pessoa? Através do seu testemunho. Sabe porque o testemunho vale mais do que qualquer palavra. Porque uma coisa é você falar de Jesus, uma coisa é você falar das grandezas de Deus, e outra coisa é você viver o que você fala. Porque as pessoas que convivem conosco,
mais do que palavras, elas querem exemplo. Amém? Então, nós vamos caminhar aqui e entender como que nós podemos propagar a palavra de Deus. Se você não é um teólogo, se você não é um pastor, se você é um irmão e uma irmã em Cristo, que às vezes tem as suas limitações. Olha o pensamento do nosso estudo. Deus tem um grande propósito com seus filhos. E Ele nos chamou como instrumentos para que seus eleitos sejam alcançados e restaurados. Então veja só. O Evangelho tem poder de cura. O Evangelho tem poder de regeneração. O Evangelho tem poder de transformar a vida de uma pessoa. O Evangelho pega alguém que está doente e cura. A palavra de Deus tem poder de transformar uma sentença de morte. Uma pessoa, quando está em Cristo, ela se torna uma nova criatura, ao ponto de não viver mais como ela vivia antes de conhecer a Cristo. O que roubava não rouba mais, o que adulterava não adultera mais, o que matava não mata mais. A pessoa tem a sua vida transformada. Então, se o Evangelho tem esse poder, e esse poder de Jesus já operou na minha e na sua vida, nós temos que influenciar as pessoas que nós amamos para viverem em Cristo, para que eles tenham esta mesma maneira de viver. Amém. Amém, igreja? Vocês estão pensando na mulher do ônibus? Esquece. Olha, porque se o Evangelho muda, se o Evangelho transforma, eu tenho que falar disso para as pessoas. Agora, pastor, quando alguém não tem prazer de falar, ou quando alguém se sente envergonhado em falar, porque tem a questão da vergonha. Olha, alguém só pode ter vergonha de falar de Jesus se a vida desta pessoa não passou por uma transformação, não passou por uma regeneração. Porque quem estava morrendo e teve a sua vida devolvida por Cristo, tem prazer em falar. Estava vindo para a igreja e enquanto as crianças tomavam banho, eu pus no Faro. E tem um programa do Rodrigo Faro, não sei quem já assistiu, que passa aos domingos. E ele estava levando... Alguém assistiu esse programa hoje, domingo? Só eu. Estava chovendo, você não assistiu. E eu assisti um trecho desse programa e ele estava levando uma moça que estava morrendo numa enxurrada e um rapaz salvou a vida dela. E ela tinha prazer em dar esse testemunho porque ela foi salva de uma enchente e ela quase morreu. Veja, quando alguém passa por uma experiência transformadora, quando alguém passa por uma experiência verdadeira com Cristo, essa pessoa tem prazer de falar da grande mudança que Jesus fez em sua vida. Amados, todos nós que estamos em Cristo, passamos por uma transformação sobrenatural. Pastor, eu não bebia, eu não fumava, eu não roubava. Olha, eu entrei para a igreja, eu continuo sendo a mesma pessoa. Não, amado, não, amada. Você pode nunca ter roubado, nunca ter matado, nunca ter prejudicado ninguém, mas uma vez que você entra em Cristo, amado, Ele muda as suas entranhas, Ele muda os seus pensamentos, Ele muda a sua forma de ver a vida, Ele muda as suas emoções, a sua alma, Ele transforma todo o seu ser. Você não consegue viver um dia sem falar deste amor. É como uma pessoa apaixonada, que está vivendo o primeiro amor da sua vida e faz questão de pôr no Facebook: encontrei a minha alma gêmea, a minha laranja, eu encontrei a minha metade. Nós temos que ter prazer de apresentar Jesus para as pessoas. Porque se Jesus fez na minha vida, eu quero que Jesus faça isso na vida das pessoas que me cercam. Jesus é bom. Aleluia! Jesus é bom. Jesus é bom. E como que eu vou fazer com que as pessoas cheguem a Jesus? Através da evangelização. Através da evangelização, todos os gentios serão alcançados. Romanos 11, 25 diz: por que não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejam presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel,
até que haja entrada a plenitude dos gentios. Sabe, Deus nos chamou para sermos anunciadores do Evangelho, para que as pessoas ouçam e venham até Ele. Sabe que isso é uma missão extraordinária? Estava estudando ontem, estava pensando, que privilégio Jesus nos dá, que honra Jesus nos dá de pregar a palavra dele. Você sabia? Quando você chega para alguém e começa a falar, sabe, eu era uma pessoa que eu tinha muitos problemas na minha família, eu tinha muitas questões para resolver, eu passei por isso. Olha, eu passei por muitas privações na minha vida. E Jesus me alcançou no momento que eu estava vivendo muito delicado. E Ele fez uma... Você começa a... Isso é um privilégio, sabia? Isso é um privilégio quando alguém ouve você falando isso. Isso toca no coração da pessoa. A pessoa diz, eu preciso deste Jesus que mudou a sua vida. Eu preciso desse Jesus porque eu tenho coisas na minha vida que há anos eu luto, eu tento resolver. Sabe, mas eu sofro muito com isso. Quando você começa a falar deste amor que sara, que cura, e alguém ouve e diz, sabe, eu não consigo perdoar o meu pai, eu não consigo perdoar a minha mãe, sabe, eu tenho um problema de muitos anos nas minhas entranhas. E quando você começa a falar e a pessoa começa a se abrir e dizer, estou sentindo vontade de perdoar, eu quero mudar a minha vida por causa do que você me falou. Amados, isso não tem nada no mundo mais precioso do que isso. Ver alguém que tinha uma vida fadada ao sofrimento, uma vida, sabe, de muito sofrimento, ser alcançado porque você apenas falou do que Jesus fez na sua vida. Isso é uma honra muito grande, amados. É uma honra. Cada pessoa que se depara com você e você reflete Jesus para esta pessoa, isso é uma honra tributada a Deus. Sabe, essa tem sido a minha luta a cada dia, em todos os lugares por onde eu passar, que as pessoas vejam Jesus na minha vida. Que as pessoas possam dizer, olha, passou aqui um pastor evangélico diferente dos outros que eu já vi na televisão, em qualquer lugar. Sabe quando você chegar num lugar, alguém dizer, olha, tem uma senhora que trabalha para mim, que faz faxina lá em casa, mas é uma mulher de Deus. Você precisa de ver que mulher. Não há nada mais precioso do que um patrão, um chefe dizer, olha, eu tenho um funcionário aqui na minha empresa, é exemplo. Sabe, é uma pessoa, você não vê falando mal de ninguém, você não vê com fofoca, você não vê com intriga. É o melhor funcionário que eu tenho, a melhor funcionária. Olha, e é cristã. Ah, amados, isso exalta o nome de Deus. Não é para exaltar a tua carne, porque a glória não nos pertence. Quando alguém fala isso, esta glória é tributada a Deus, a honra e a glória é dada a Jesus por intermédio da sua vida. Porque o povo de Deus está concentrando as suas forças apenas nas suas necessidades, apenas no que necessita, no que precisa. Olha, Jesus nos disse, põe o reino, põe o evangelismo em primeiro lugar. E todas as outras coisas, todas as necessidades que você tem, eu vou suprir. Jesus vai suprir. Priorize. Pôr o reino em primeiro lugar na sua vida. Priorize as coisas de Deus. Que o seu testemunho engrandeça a Deus. Talvez você diga, pastor, eu tenho que confessar ao irmão uma coisa. Eu durante muito tempo, eu tenho sido motivo de vergonha para minha família. Eu como cristão, eu tenho alguns comportamentos junto da minha família, às vezes numa festa, às vezes numa confraternização familiar. Sabe, eu tenho uma postura às vezes diferente da que eu tenho. Eu tenho que confessar isso. Sabe, pastor, a minha família não vem na igreja, porque de vez em quando eu enlouqueço em casa, são palavrões, e eu me destempero, eu me descontrolo. Pois bem, esta palavra está chegando em tempo oportuno na sua vida. Assuma a partir de hoje um compromisso de mostrar que verdadeiramente Jesus fez a diferença na sua vida. Pastor, eu no meu trabalho eu sempre me envolvi muito em questões de confusão. Tem um mutim, eu estou no meio. Tem uma confusão, eu estou no meio. Eu sei que hoje, no meu trabalho,
no meu trabalho, eu sou motivo de vergonha. E eu estou pedindo a Deus para sair de lá, para ir para um outro lugar, para que eu tenha um comportamento diferente e ser honrado. Não! Não! Aonde você está, você vai reconhecer que você errou muitas vezes, você vai reconhecer que muitas vezes você teve ações erradas. No entanto, você vai mostrar para essas pessoas que Jesus, sim, muda a vida de alguém que se arrepende. Amados, o mundo precisa de pessoas verdadeiras. O mundo está carente de pessoas verdadeiras. O meio evangélico está carente de pessoas que pregam a verdade. Sabe, nós somos ungidos por Deus e recebemos seu Espírito para sermos suas testemunhas. Sabe, houve uma transformação na minha e na sua vida, amados. Às vezes nós não nos apercebemos da grande obra de Deus para as nossas vidas. Talvez alguém diga, pastor, eu sempre fui muito assim, a minha cabeça sempre foi assim. Olha, eu estou na igreja, mas eu tenho que demonstrar para o mundo que eu sou igual ao mundo. Eu tenho que demonstrar para a rapaziada, para a galera, que eu sou igual a eles. De vez em quando eu solto um palavrãozinho e tal. Sabe, eu sou um cara descolado, eles me veem vindo para a igreja. Sabe, eu gosto desse meio campo. Isso é um erro. Porque você vai ser taxado como um bobo, um tolo, alguém que perde tempo, alguém que vai para a igreja para dar dinheiro para o pastor, um bobo, um tolo. Desculpe falar desta forma. Não estou desrespeitando ninguém. Mas quem ainda pensa desta maneira, está agindo como tolo. Porque as pessoas admiram quem tem postura. Às vezes a pessoa pode até dizer, não, fulano é muito assim, fulano é muito certinho. Mas vai ter um momento que se a pessoa tiver que confiar em alguém, vai confiar no certinho. E vai dizer, não, fulano vai na igreja, mas isso fala palavrão, bebe uns negócios, fulano é tranqueira. Fulano não. Mas se é alguém que é augusto, que é santo, que é correto, a pessoa vai dizer, olha, na hora do vamos ver, vai correr para você, vai dizer, fulano, eu preciso de ajuda. Eu preciso desse Jesus que está na sua vida para mudar a minha vida. Nós temos que ter um testemunho que exalte a Deus, amados. Chega de ver pessoas sendo envergonhadas na obra de Deus. Chega do nome de Jesus ser manchado nas manchetes, nos jornais, na televisão. Chega de vergonha para a obra de Deus. A Bíblia diz, ai por meio daquele que vem o escândalo, ai por meio daquele que vem a vergonha, ai, amados, ai. Sabe, o nome de Jesus é um nome que não pode ser falado em vão. É um nome que está acima de todo nome. Nós carregamos este nome. Nós carregamos o DNA de Cristo. Nós carregamos esta identidade. Se nós agirmos como o mundo age, o nosso testemunho não servirá para nada. Você está compreendendo? Olha aqui, Paulo escrevendo aos Coríntios, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Olha, mas nós somos habitação de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Não tenha vergonha de ser uma pessoa correta. Sabe, é um orgulho quando você vê às vezes alguém famoso, alguém que tem um bom procedimento. Sabe que eu vou dizer, testemunhar aqui uma coisa que eu tinha um orgulho danado. Quando eu vi aquele menino Kaká. Não se envolvia em nada errado, sabe, com a família dele, sabe, no auge da carreira. Você é um menino cristão, você via ele jogando, um atleta de alto rendimento. Eu tinha um orgulho muito grande. De repente você vê, se envolveu com quem não devia, um monte de confusão. Graças a Deus, penso eu, que está recuperando, restaurou a família. Está no caminho certo com Cristo. Creio que Deus está transformando ali, fazendo uma obra na vida desse moço novamente. Mas veja, é um orgulho santo
Quando você chega, às vezes, num lugar, e você vê ali, sabe, um ambiente, um comércio, em que o dono é cristão. É bom quando você vê alguém dirigindo um automóvel na rua e um adesivo dizendo, olha, foi Jesus quem me deu, isso é bênção de Deus. É bom quando você vê alguém que deu a volta por cima, alguém que Deus eleva, que Deus honra, que Deus exalta, e é cristão, e você olha, você diz, olha, temos um cristão. Eu tenho um orgulho muito grande quando eu vejo situações assim, sabe? E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. As pessoas têm que olhar para nós e dizer, olha, ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus. Amém? Pastor, até aí eu entendi. Mas eu tenho dificuldade para falar. O irmão há de convir comigo que às vezes um juiz não vai me ouvir. Às vezes eu penso que o meu patrão não vai me ouvir. Às vezes eu penso que, sabe, algumas pessoas influentes na sociedade não vão me ouvir. Quem te disse? O juiz é humano. Um desembargador, um promotor, seja quem for, um médico. São humanos como eu e você. Às vezes, o médico vai ouvir da sua funcionária, da sua secretária do lar algo que ele nunca ouviu da boca de ninguém. Nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo. Algumas pessoas leem a Bíblia através da minha e da sua vida. A pessoa olha para nós, ela está lendo a Bíblia. A pessoa vê a sua família, ela está lendo a Bíblia. Eu disse aqui, fui em São Paulo, há umas 2 semanas atrás, encontrei um amigo de infância, trabalha no STJ, sabe, Deus honrou a vida dele, sempre muito trabalhador, estudou muito, uma família muito, muito bacana. Ele disse, eu vejo as fotos da sua família, que família linda, que família abençoada, que família Deus te deu. Sabe, eu sinto um orgulho muito grande disso. Das pessoas verem Deus na minha família. Das pessoas olharem para a minha família e ver uma família de Deus. Isso não é soberba. Isso é exaltação ao nome de Deus. Porque as pessoas olham e dizem, olha, Deus pode, eu quero uma família assim, eu quero que Deus me dê uma família assim, eu quero ter a minha família. Isso exalta a Deus, não a carne de ninguém. Quem somos nós, amados? Na carne não somos nada. As pessoas vão te ouvir. Seja quem for, as pessoas vão te ouvir. Por quê, pastor? Porque Deus capacita a quem quer usar. Como é que Deus capacita? Deus coloca as palavras na sua boca. Sabe que só Deus sonda e conhece um coração. Deus sabe o que cada pessoa precisa ouvir. Eu já falei com algumas pessoas que ao final de uma conversa, a pessoa me agarrar, me abraçar forte, abraçar e dizer obrigado, como Deus falou através dos seus lábios. E às vezes eu saio pensando, qual foi a palavra que eu disse que tocou tão fundo o coração dessa pessoa? O que eu falei que essa pessoa, sabe, se rendeu ao Senhor? Eu nem sei o que eu falei. É porque Deus capacita quem Ele quer usar. Seja a mim, seja a você. Você já não teve experiências assim? Quando você começa a falar para alguém, a pessoa se destrava, se abre, começa a chorar, se emociona. A pessoa abre o coração e diz, eu não sei nem de onde eu comecei a falar esse assunto. É porque Deus põe as palavras na sua boca. Eles abrem a tua boca e eu a encherei. É Deus. Deus capacita, amado. Deixa eu te mostrar alguns exemplos. Olha Jeremias, o profeta. Jeremias 1, 5 a 7. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Foi Deus. Então lhe disse eu. Olha o que Jeremias disse. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Olha como o profeta se via. O profeta Jeremias disse, olha,
Eu não posso falar, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Aí Deus o repreende. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Às vezes Deus põe alguém no teu caminho, foi Deus quem mandou. Quando alguém chega para você para dizer, estou com um problema no meu casamento, não é para você dizer, eu também estou no meu. Não é para você dizer, nem um homem presta, nega. Homem é tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco, nega. Não! Quando alguém cruzar o seu caminho com um problema no casamento, ainda que você esteja com um problema no seu, Deus vai usar a sua vida para dizer, casamento é bênção de Deus. Eu mesmo estou atravessando por uma luta no meu casamento, mas eu sei que Deus vai me dar vitória. Eu sei que Deus me uniu ao meu marido. Nós somos um no Senhor. Nós vamos lutar juntos. Nós vamos sair desta crise. Amada, confie em Deus. Olha, venha comigo para a reunião de oração. Venha comigo para o culto. O Deus que vai mudar o meu casamento é o mesmo que vai mudar o seu. Nós vamos nos unir em oração. Essa tem que ser a palavra na sua boca. Você está entendendo? Agora, eu estou passando por um problema, eu não acredito mais em casamento. Não pode. Sabe que às vezes você passa por eu já tive experiências assim, alguns irmãos aqui sabem, porque também já passaram. Você está passando por um problema, não é verdade? Você está passando por uma luta bem naquela situação. Aí vem alguém, e a palavra corta para os dois lados, aí vem alguém e você começa a falar, não, porque Deus vai fazer isso. E quando você começa a falar para a pessoa, a palavra começa a cortar você. Aí você fala com entusiasmo. Não, porque Deus vai fazer. Você está se motivando através do que sai da sua boca. Você está se reerguendo, se encontrando pela palavra e ajudando a outra pessoa. E a pessoa diz assim, meu Deus, que maravilha falar com você. E você diz, maravilha, digo eu. Obrigado, Jesus, por ter posto essa pessoa com o mesmo problema que eu, porque agora eu que saí fortalecido. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Deixa eu dizer uma coisa, eu não pago esse rapaz, viu? É porque Deus toca o coração dele, ele tem esse vigor. Não vão dizer que eu estou pagando o menino, eu não pago ele. Eu não dou dinheiro para ele bater essa palma tão bonita. Aleluia. Você está compreendendo, amado? Então não diga, eu não tenho preparo. Ou eu não tenho. Diga, eis-me aqui para Jesus. Olha, falar de Deus é fácil. Você começa a falar do que Deus fez na sua vida, conta a sua história, conta o que Deus falou, o que você ouviu. Sabe, conta a sua experiência. A sua experiência vale mais do que qualquer palavra, porque as pessoas quando olham por alguém que passou por aquilo que ela está passando, isso toca, isso marca. Sabe, coloca o seu testemunho. Publicamente, fale da obra que Deus fez na sua vida, fala da mudança, fala da transformação, fala dessa obra de Deus. Deus chama pessoas comuns. Outro exemplo é João Batista. Sabe que havia 400 anos, por 400 anos, Deus não falava à nação de Israel. Porque Israel estava em pecado, vivendo, sabe, na contramão de Deus, servindo a outros deuses, estava tudo errado. E durante 400 anos, o povo de Israel não tinha um profeta, não ouvia a voz profética de Deus. E Deus pega João Batista, um homem simples, e começa a usar a vida deste homem, um homem comum como eu e você, para anunciar que viria o grande Salvador Jesus Cristo, o Messias prometido. Em Lucas 3, versículo 2 e 4, fala isso. Sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, o batismo de arrependimento que a tribo dos essênios praticava, para arrependimento, para demonstrar que estava arrependido, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha,
Deus levantou um homem simples, um homem comum, um homem que tinha um coração temente a Deus. Deus escolheu esse homem para anunciar Jesus. É o que Deus está fazendo hoje, usando pessoas simples como eu e você, para anunciar para as pessoas Jesus. O que João Batista fazia? Diz aqui, preparai o caminho do Senhor. O que nós fazemos? Nós preparamos o caminho para que Jesus faça uma obra no coração das pessoas. Nós preparamos o caminho quando apresentamos Jesus, preparamos o caminho para que Jesus entre e mude a vida das pessoas. Então, pastor, como deve viver? Como deve ser o perfil daquele que quer ser usado por Deus? Eu quero ser usado, pastor. Qual é o perfil? Devemos ser constantes. Devemos ser constantes, firmes em nossos propósitos e não agitados pelo vento de doutrina. Nós não podemos ser pessoas, o crente camaleão, um dia crê numa coisa, outro dia crê em outra. Um dia, pastor, eu estou aqui, mas de vez em quando eu gosto de fazer uma visitinha em outras igrejas, eu vou em tudo quanto é lugar, eu ouço tudo, eu estou aqui, mas de vez em quando eu gosto também, sabe, de ouvir o Seixo Noé, eu gosto de assistir o filme do Chico Xavier. Amado, para. Isso não é o perfil de quem Deus vai usar. O perfil de que Deus usa é quem conhece a graça, tem firmeza. Pastor, mas eu não sei falar muito bem. Amado, você tem firmeza. Você sabe onde você está plantado. Você não está agitado. Quem é que vai poder dar um bom testemunho? Quem tem firmeza em Jesus. Agora quem? Acontece um problema, quer arrancar os cabelos, o meu mundo acabou. Aí recebe uma bênção, dá cada pulo desse tamanho. Olha, Deus é o melhor Deus do mundo, maravilhoso. Aí acontece um drama, se joga no chão. Oh, vida, que miséria. Não, Deus não usa pessoas inconstantes. Então qual é o nosso dever? Quero que Deus me use. Você tem que ser uma pessoa constante em Jesus. Ter firmeza em Jesus. Amém? Diga firmeza em Jesus. Tem que ter firmeza. Mateus 11, 7 a 9. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saíste a ver no deserto. Olha o que Jesus diz. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saíste ao ver no deserto. Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Você está dizendo, vocês queriam ver João, que achou que João era um grande homem de alto escalão, da grande sociedade. O que vocês acharam que João é? Que ele está vestido de roupa fina? Mas, para que saístes? Para ver um profeta? Sim. E vos digo, e muito mais que profeta. Jesus está aqui falando da firmeza de João. Está falando da postura de João. Está falando que João era um homem firme nas suas convicções. Que ele era mais do que um profeta. Ele era um homem simples. Se vestia de forma simples. Mas era alguém que tinha credencial de Deus para falar. A minha, a sua credencial é o nosso testemunho. A credencial de João era o testemunho dele. Nós não podemos ser como meninos agitados de um lado para o outro. Não podemos viver, sabe, de um lado para o outro, sem direção. A sua vida. O B para mim, Diácono Samuel, João 1, 6 a 8. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Olha, João testemunhava acerca de Jesus, da luz. Hoje, eu e você somos sal da terra, luz do mundo. Diga, eu sou luz do mundo. O que se espera da luz? Que ela brilhe. Qual a decepção quando nós chegamos num lugar, apertamos a lâmpada, o botão interruptor e a lâmpada queima? Qual o primeiro pensamento que você tem? Qual o primeiro pensamento?
Pelo menos o meu é substituir a lâmpada. Tenho que trocar. Porque uma lâmpada queimada não tem utilidade. Uma lâmpada queimada, só se usar o vidro para reciclar. Para mim não tem utilidade mais. Eu preciso de uma lâmpada acesa. Sabe, com todo respeito, algumas pessoas não estão tendo utilidade na obra de Deus. São filhos, vão morar a vida eterna com Jesus, mas não estão sendo úteis. Por quê? Porque não são luz. Pelo contrário, é muito triste quando alguém que tem um chamado para ser luz não brilha como uma luz. Olha, amados, nós temos que ser uma voz e não um eco. Pastor, o que é uma voz? Uma voz é quando alguém fala o que vive. Diga, quem fala o que vive é boca de Deus. Agora, se eu falo o que eu não vivo, eu sou um eco. Sabia? A pessoa fala, mas faz tudo o contrário. Faz tudo o oposto. Essa pessoa é um eco. A pessoa olha e fala, isso aí só faz barulho, isso aí não é nada. Quem fala o que vive e vive o que fala é boca de Deus, é uma voz. Quem fala o que não vive é um eco. Lucas 10:19 diz assim: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Diga, eu tenho autoridade de Deus. Você tem autoridade. Você tem autoridade de Deus na sua vida. Olha, para pisar serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Amados, olha o poder que Deus confiou a mim e a você. Nós temos que usar este poder de Deus para darmos um bom testemunho. Para mostrarmos para o mundo a grande obra que Jesus fez nas nossas vidas. Eu queria, nesses 2 minutinhos finais, chamar a sua atenção para que você saia daqui hoje entendendo que é parte do seu chamado anunciar Jesus. Mas em nome de Jesus, entenda com todo o respeito e amor que eu tenho por sua vida, seja uma voz, não seja um eco. Seja uma voz. Ser uma voz é dar testemunho daquilo que vive. Sabe quando alguém não vive? É apenas um eco. As pessoas ouvem um barulho, ouvem reverberar o eco, e dizem, é um eco, não serve para nada. Amado e amada do Senhor, muitas pessoas vão conhecer Jesus através da tua voz, através do seu testemunho, através da sua vida. E cada vez que isso acontecer, Deus vai te honrar de forma sobrenatural. Quando alguém honra a Deus, ele diz, eu honro os que me honram. Quando o nosso testemunho engrandece a Deus, Deus tem um compromisso de nos honrar. Eu quero que você saia daqui hoje pensando nisso. Pastor, até hoje na minha família eu fui motivo de vergonha. Você vai mudar este quadro, essa história. Pastor, até hoje no meu trabalho eu fui motivo de escândalo. Fui sim, senhor. Mas a partir de hoje, um passo de cada vez. Não é chegar lá amanhã e dizer, eu mudei, eu sou santo, eu mudei. Você vai ser um eco. Você não precisa fazer isso. Você vai com o seu comportamento. Quando alguém lhe disser, fulano, fala aquela piada lá, cheia de palavrão, aquela lá. Você vai dizer, não, vou contar outra, aquela eu não conto não. Não, eu estou... Ei, o que foi? Fala, não, eu estou num momento que eu não estou para isso. Você não precisa explicar. Não, eu estou num momento diferente. Deixe as pessoas perceberem sem que você tenha que falar nada. Deixe que as pessoas percebam. E elas vão perceber. E quando isso acontecer, você será uma voz e não um eco. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia.
Diga, eu quero ser uma voz. Aleluia. Vamos ficar de pé. Você vai ser esta voz, amado. Você já tem sido. Olha, eu quero que a Igreja Cristo Vive Itanhaém seja uma voz. Quando alguém disser assim, eu vou na Cristo Vive, que as pessoas digam, aonde? Na Cristo Vive. É confiável. Sabe, amado? Quando você disser assim, olha, eu vou lá na Cristo Vive. As pessoas vão dizer o quê? Lugar de pessoas que realmente servem a Deus. Sabe que tem pessoas que já falaram mal do nosso ministério. Outras igrejas, às vezes as pessoas falam, não, porque as doutrinas da Cristo Vive, que Cristo Vive prega. Aqui também mesmo já aconteceu muito isso. Sabe que as pessoas falam da doutrina, mas não tem o que falar do nosso ministério. Nós nunca nos envolvemos em escândalo, nunca nos vendemos, não estamos no meio de confusão. Olha, amados, as pessoas podem falar da doutrina, que não concordam, mas ninguém pode erguer a voz para falar. O pastor da tua igreja, cuidado, hein? Não podem. Sabe por quê? Porque eu não dou motivo. Não dou motivo. Você está entendendo? Sabe que um dia o guarda me parou aqui na polícia rodoviária? Ele disse, o senhor está com o farol queimado. Eu disse, eu sei, eu sabia. Mas a lanterna está queimada. Eu falei, eu sei, eu não tive tempo de trocar. Vou autuar o senhor. Eu disse, por favor, faça isso. Aí ele voltou, vou ter que multar o senhor. Isso é autoridade, o senhor já me disse, o senhor está coberto de razão, eu sei, eu estou errado. O senhor pode multar. Se o senhor abre o porta-mala para mim. Aí eu fui, desci do carro, abri o porta-mala e ele disse, sabe como é? Vou ter que te multar. Senhor, é a terceira vez que o senhor me fala isso. Olha, aí abri o porta-mala, sou um pastor evangélico. Aqui está o violão do meu filho. Aqui está a minha Bíblia, um pacote de fralda da minha filha. Eu estou indo para casa. O senhor mude, por favor, o senhor está fazendo o seu trabalho. Aí ele me olhou. O senhor é um pastor? Eu falei, sou um pastor evangélico da Igreja Cristo Vive, aqui atrás do Mercado Cuca, pertinho do senhor. Está convidado a fazer uma visita. Eu disse, o senhor vai embora, o senhor vai embora, vai embora. Troca essa lanterna, vai embora. Eu não sei se havia alguma intenção no coração daquela autoridade. Agora, no meu não tinha nenhuma. Sabe por quê? Porque eu quero, aonde eu passar, as pessoas olharem para mim e dizer, ele é esquisito, ele é feio, ele é meio estranho, ele pode dizer o que quiser. Eu não gosto dele. Mas que ninguém tenha o que dizer. É falso, é bandido, é ladrão, é sarafralho, é mentiroso. Não. Tem que ser na minha e na sua vida. Amém? Amém? Vamos falar com o nosso Deus. Somos uma voz, amados, não eco. Pai amado e eterno. Louvamos e bendizemos o teu santo nome. Exaltamos, Senhor, a tua graça bendita em nossas vidas. Temos um chamado, Jesus. Eu sei que muitas coisas ainda precisam ser mudadas, transformadas na vida de cada pessoa. Eu sei que cada um chegou aqui trazendo as suas questões, os seus problemas. E eu sei que a cada culto, a cada reunião, o Senhor vai tratar um pouco mais. Eu sei que hoje somos uma voz mais do que éramos tempos atrás. Eu sei que algumas pessoas estão num processo, num caminho. Mas o importante, Pai, é que o Senhor nos ajude o teu povo a dar cada passo, um passo por vez. Não queremos amanhã dizer para a família, somos santos, embora sejamos no Espírito.
mas a nossa conduta vai refletir a partir de hoje que Jesus nos ungiu para vivermos como luz para este mundo. Pai, usa as nossas vidas, usa cada irmão, cada irmã, porque o Senhor não faz distinção. Usa cada filho, para que o teu nome seja honrado e exaltado através das nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém.